Santa Casa e você. Apoio. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Unilaser. Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Anjo Corpore. Instituto de Medicina Cardiovascular. CrisMed. Compromisso com a saúde. E Airlicht Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Clínica Multimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A CrisMed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. CrisMed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Está no ar o Santa Casa e você, que na edição de hoje vai falar sobre a importância da prevenção ao acidente vascular cerebral, o famoso AVC. Nós recebemos aqui nos nossos estúdios o médico neurologista da Santa Casa de Santos, Dr. Juarez Herding. Boa noite, doutor. Muito obrigado pela presença. Boa noite. Obrigado pelo convite. Dr. Juarez, rapidamente, existem vários tipos de AVC. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que são os acidentes vasculares cerebrais e como que a gente pode nos prevenir a respeito desse problema que cada vez mais atinge muita gente. É verdade. Hoje o AVC ele é a principal causa de morte no mundo. Dependendo da região, né, dependendo do país, da cidade, ele está oscilando ali entre primeira e terceira causa de morte. No Brasil, a gente infelizmente tem aí, na grande maioria das regiões, como primeira causa mesmo aí de comprometimento da saúde no sentido de óbito e no sentido de sequelas, né? Então é uma doença incapacitante muitas vezes e com esses altos índices. O que é o AVC então? A gente tem dois tipos de comprometimento vascular cerebral, né? O AVC hemorrágico, que é quando sangra uma artéria no cérebro, ou o AVC isquêmico, que é responsável por 80% dos AVCs, que é o entupimento de uma artéria. Então, entope uma artéria, o sangue para de passar naquela região e uma área do cérebro sofre ali as consequências dessa falta de oxigenação, né? Em relação ao momento do AVC, o AVC ele avisa, é como um ataque cardíaco, por exemplo, que a pessoa sente uma dor muito forte no peito, ou é uma doença, digamos, um ataque silencioso? Você colocou muito bem, porque o infarto, o ataque cardíaco, o infarto, ele é uma emergência e as pessoas entendem que é uma emergência médica, né?
Porque quem tem uma dor no peito, quem já teve uma dor no peito, sabe muito bem do que a gente está falando, da sensação de morte iminente. Então é uma emergência médica, deve ser imediatamente procurado um pronto atendimento, um pronto-socorro. E o AVC é a mesma coisa, exatamente a mesma doença, só que no cérebro e não no coração. E ambos são órgãos vitais, né? Órgãos nobres que a gente chama. Então a emergência da situação é a mesma, a gravidade é a mesma, e o processo é muito semelhante, de obstrução de uma artéria, de falha na oxigenação daquele tecido cerebral, que é igual ao tecido cardíaco, nesse fenômeno que falta oxigenação ali local. Entretanto, as pessoas não encaram como emergência médica muitas vezes, né? Existe uma tendência de achar que vai passar, ou fazer uma massagem, dormir um pouquinho, ver se melhora, porque não há sensação de morte iminente. Salvo os casos mais graves, onde há perda de consciência, os fenômenos, os sinais ali são muito mais evidentes, e aí as pessoas encaram como uma emergência. Mas do contrário, quando os sintomas são um pouco mais leves no início, eles são súbitos, como o infarto é, mas as pessoas subestimam como uma emergência e não procuram pronto-socorro imediatamente. E quais seriam esses sinais de que a pessoa vai ter um AVC ou está tendo um AVC? Podem ser vários sinais, mas os mais comuns que as pessoas têm que se alertar, que até são os mais conhecidos, é uma dificuldade na fala, então a fala um pouco enrolada, como se a língua estivesse se enrolando para falar, ou uma dificuldade para a expressão da linguagem, então uma alteração na fala. Uma alteração na boca, então muitas vezes a boca fica torta, né, o desvio da boca para um dos lados, e a fraqueza num braço, numa perna ou nos dois, dificuldade então de levantar, de manter o braço, de pegar um objeto na perna, de pegar um objeto. Às vezes não é uma fraqueza, mas um formigamento de um lado do corpo. A pessoa pode ter um desses sintomas ou pode ter todos esses, o que fica muito mais evidente no caso de ter vários sintomas, né? Tendo um desses sintomas, o que a pessoa ou a família, quem estiver com essa pessoa, deve fazer? Correr imediatamente para o pronto-socorro. Não é deitar, isso passa, é uma tontura, vou tomar um outro remédio para ver se passa. É ir ao médico imediatamente. Exatamente. A gente tem, no caso de um AVC hemorrágico, sangue dentro da caixa craniana é sempre uma emergência, não dá para brincar com isso. E no caso do AVC isquêmico, a gente só tem 4 horas e meia para tentar reverter esse dano, fazendo o uso de um medicamento que vai dissolver o coágulo. Passou 4 horas e meia do início dos sintomas, a gente perde essa janela pelo risco de hemorragias, de complicações e pela ineficácia do medicamento depois de tanto tempo. Então a gente tem 4 horas e meia para identificar o problema, correr para o pronto-socorro, ser avaliado, fazer os exames, entrar no protocolo, que é um protocolo detalhado para fazer essa medicação e aplicar a medicação. Então, se correr dá, principalmente que a gente está numa região aí que, apesar do nosso trânsito, favorece pelas distâncias não serem tão grandes como você está, de repente, numa grande São Paulo. Mas a gente tem que correr. Então, assim, identificados esses sintomas, vá para o pronto-socorro mais próximo, essa é a nossa recomendação. Ah, mas não era só uma labirintite, alguma coisa que parecia que era e não era só um formigamento, dormir em cima do braço, acontece. Paciência, eu prefiro que o paciente chegue no pronto-socorro e seja uma besteira do que fique em casa com AVC. E é bom frisar que dentro dessa janela, dessas 4 horas e meia, existe um protocolo muito demorado e que você não pode ficar deixando de ir, essa hora está passando e você literalmente está contra o relógio, porque até a droga entrar no sistema e começar a fazer o efeito, também tem um tempo para ela agir, né? Exatamente. Isso é uma situação onde a gente costuma falar que tempo é cérebro. Então, cada minuto que passa, eu tenho neurônios que vão morrendo durante aquele processo do AVC, da isquemia. Então, a hora que chegar no hospital, não é eu vou chegar com o braço estendido para tomar o remédio. Perfeito. Eu vou chegar, vou abrir a ficha, vou ser avaliado numa triagem, vou passar pela avaliação médica, vou ter que fazer a tomografia nessa suspeita então de ser um AVC mesmo,
vou fazer uns exames de sangue, vai se enquadrar no protocolo, vai ser discutido o caso com o neurologista, quer seja presencialmente ou à distância, para validar esse diagnóstico e essa indicação do medicamento, porque é um medicamento que tem suas contraindicações e seus riscos também. E aí sim, se o paciente estiver com todas essas condições e com os exames adequados, vai ser feito o medicamento. Então, a gente tem muitas vezes um pronto-socorro que não tem essa estrutura, não tem uma tomografia. Então, esse paciente vai ser ainda transferido. Então, é uma questão muito delicada de tempo. Quanto antes o paciente chegar, mais chance ele vai ter de ter sucesso aí nesse tratamento. Rapidez é fundamental. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Cresmed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Cresmed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com um programa de atenção à saúde de idosos e pacientes crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Santa Casa e você já está de volta. Na edição de hoje nós recebemos o médico neurologista da Santa Casa, Dr. Juarez Harding, que está falando sobre a importância da prevenção do AVC. Dr. Juarez, no primeiro bloco nós fizemos uma introdução, explicamos um pouco como é que funciona o AVC.
A Santa Casa realizou um dia especial para se falar da importância da prevenção ao AVC. Como é que foi essa atividade? Nós temos imagens, aí eu vou pedir para a nossa produção soltar. Como que foi esse dia e qual foi a conversa que vocês tiveram? Foram com todos os pacientes do hospital? Então, a gente nessa semana, a gente está comemorando aí em outubro o Dia Mundial de Combate ao AVC, né? Então, a Rede Brasil AVC, que é uma organização aí filiada ao governo federal, incentiva os serviços de saúde a promoverem campanhas nas suas regiões para ajudar a orientar a população na prevenção e no tratamento emergencial, aí, na orientação, na conduta perante um AVC. Isso é uma atitude mundial, né? Então, a Organização Mundial do AVC está por trás disso, e dentro do Brasil, a Rede Brasil AVC, o governo federal e a Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares incentivam esse tipo de ação. Então a gente, junto à Santa Casa apoiou esse ano essa ação, e a gente fez em conjunto aí essa campanha. Então foi um dia inteiro na Santa Casa, dentro do hospital, onde a gente fez a medida da pressão arterial, o controle da glicemia, fizemos o teste da glicemia capilar nas pessoas interessadas. Não precisava ser paciente da Santa Casa, isso estava aberto ao público. Muita gente que estava circulando lá por dentro acabou participando, mas muita gente saiu de suas casas para ir lá fazer essa avaliação e receber orientações. A gente teve até surpresa teve gente que saiu de Mongaguá só para isso, para vir em Santos para ter esse tipo de orientação. Então a gente ficou surpreso, até isso denota aí a carência que a gente tem na população aí como um todo de informação. E lá a nossa equipe de neurologia, os residentes, mais outros médicos e vários profissionais da enfermagem da instituição fizeram esse trabalho. A gente conseguiu orientar bastante gente, a gente estava com todo o material aí da Rede Brasil AVC, um material muito bem elaborado, muito didático, com bastante informação que a gente forneceu. As pessoas levaram para suas casas esse material para replicar a informação, e ali tem muito detalhe informando a prevenção e tratamento de AVC. Então foi um dia inteiro, uma manhã e uma tarde muito proveitosa aí de um trabalho que a gente acredita que tenha bons frutos aí na comunidade. Existe o perfil da pessoa que vai ter um AVC, ou todos estamos sujeitos a ter um AVC algum dia em função da nossa vida atribulada, do estresse, da má alimentação, sedentarismo? Hoje a gente fala em AVC na população em geral, né? Então criança, jovem, adulto, idoso, homens, mulheres, negros, brancos, índios, todo mundo está exposto a ter um AVC, né? Ao longo da vida, de cada 6 pessoas, uma vai ter um AVC. Então, uma estatística tremenda. Isso estimado hoje, quer dizer, com o passar do tempo, isso pode piorar ainda. Só que, claro que as causas nos jovens e nos idosos, elas mudam um pouco. O resultado acaba sendo o mesmo, o tratamento na emergência é semelhante, mas as causas são diferentes, então a ação preventiva também muda um pouquinho. Acima dos 50 e 60 anos, a causa mais comum é aquela famosa arteriosclerose, né? Então o sedimento ali nas artérias de cálcio e gordura, pelo envelhecimento e pelos fatores de risco, que leva à facilidade de obstrução desses vasos sanguíneos. As causas cardíacas também aumentam com a idade. Não que um jovem não possa ter. Hoje a gente vê 20 e poucos, 30 e poucos anos, muita gente tendo AVC por essas causas, né? Por causa do estilo de vida, má alimentação, hipertensão, diabetes. Então, são as principais causas, né? Então, hipertensão, diabetes, o sedentarismo, obesidade, colesterol alto, alimentação, cigarro, álcool, tudo isso são fatores de risco aí que a gente tem que atuar, modificar, para poder diminuir aí a incidência dos AVCs. Em relação ao investimento na prevenção, o que isso significa em relação a tratar um paciente que fica sequelado? É muito mais fácil, acredito, prevenir esse AVC do que tratar um sequelado.
Com certeza. Assim, o custo hoje para a família, para o próprio paciente, para um plano de saúde ou seja para o serviço público, ele é extremamente alto, um custo para quem teve um AVC, né? Só quem já teve um AVC na família sabe o impacto no dia a dia, não só remédio, fralda, mas o impacto de deixar de trabalhar, de ter que se aposentar por invalidez e não prover o que deveria para sua família. Então o impacto econômico é enorme, é muito maior para todo mundo. E o impacto de prevenção é muito mais fácil, né? O custo para a prevenção é muito menor. Então, sem dúvida, a ação preventiva ela tem que ser reforçada diuturnamente, quando se fala na verdade, em inúmeras doenças, mas quando se fala em doenças vasculares, né, a prevenção é muito positiva, muito impactante e é relativamente fácil de fazer, né? Porque você só precisa estruturar a rede básica, não a rede mais complexa de saúde, né? Você não precisa de grandes equipamentos e de grandes profissionais subespecializados e de grandes estruturas, porque a prevenção é feita ali no nível primário da saúde, que é mais barato, mais fácil, mais rápida e sempre necessária, né? O que a gente precisa é ter uma saúde próxima da população e que identifique nessa população a necessidade de algum programa de prevenção. Saber o que essa população está pensando, se ela tem o hábito de ir ao médico regularmente, se não tem, descolar o tabu de que, olha, eu vou tomar um remedinho aqui, isso vai melhorar, essa automedicação que parece ser uma coisa cultural e que é difícil. Acho que você como médico pode dizer melhor. Sim. Essa questão da automedicação e a pessoa, não, eu tomei ali um AS para afinar o sangue, eu achei que, porque o meu amigo falou que isso funciona, então desmistificar isso. E teve alguns sintomas desse que você falou, correr e procurar atendimento especializado, né, doutor? Exatamente. Hoje, infelizmente, por mais ações preventivas que a gente faça, nunca o mundo não vai ser perfeito. Mas hoje as pessoas, assim, cada vez mais, elas subestimam muito os riscos, os agravos à saúde, né? É comum a gente ter um paciente que interna por um AVC e a gente perguntou, o senhor fuma? Não, eu parei. Quando o senhor parou? Hoje? Então, assim, no trajeto, né, da ambulância para cá. Decidi que não vou mais fumar. Então, precisa acontecer algo muito grave na saúde das pessoas para elas passarem a se cuidar. Isso, infelizmente, é uma mentalidade do ser humano, do brasileiro muito. O brasileiro pensa muito, talvez a gente trabalhe demais, a gente corra demais e se cuide de menos, né? Em outros países a cultura é diferente. Mas a gente tem que continuar batendo nessa tecla, as pessoas têm que se conscientizar antes que dê um grave problema de saúde em si, elas têm que passar a se cuidar, né? Tem que cair a ficha, né? Duas questões rapidinhas. Quem já teve um AVC, pode ter outro AVC? Sim. E não é uma coisa que tem uma, tá vacinado, digamos assim, não vai ter mais. Não. Corre o risco de ter outro. Pelo contrário, a incidência da recorrência é maior. Tá? Estima-se aí que quem já teve um AVC tem, além do seu risco natural de ter AVC, mais 25% de chance. Então aumenta muito o risco de ter um segundo, terceiro e vários outros AVCs. Quem passou por um AVC sem sequelas tem de continuar sendo monitorado? Esse paciente vai ser monitorado até o fim? Exatamente, sim. Quem não teve sequelas, na verdade, deu sorte, né? Tem que agradecer ao Papai do Céu. Exatamente, porque a doença foi a mesma, o que levou a doença foi a mesma nela e numa outra pessoa que ficou com as sequelas. O que deu sorte é muitas vezes a área de comprometimento foi diferente, uma área menos nobre do cérebro, ou uma área um pouco menor, e aí privilegiou ali neurônios mais importantes por mera sorte. Então a pessoa não tem que usar isso para se transformar aí num super-homem e achar que... A minha cota já foi agora? Exatamente. E se eu tiver outro, também não vai deixar sequela. Pelo contrário, o risco de sequelas é sempre grande. Quanto mais AVCs eu tenho, imagina que eu vou minando meu cérebro de lesões e eu vou perdendo capacidade funcional e muitas vezes eu passo a evoluir com
não esses sinais de AVC clássicos, mas eu passo ao longo do tempo a evoluir num processo de demência, como se fosse um Alzheimer. Eu começo a perder memória, atenção, concentração, minha linguagem começa a ficar prejudicada, começa a ter um desempenho funcional ruim e passo a ir atrofiando meu cérebro por várias áreas que foram comprometidas e funcionalmente há um prejuízo geral na minha função cerebral. Então, as pessoas, não é porque não teve sequela que não tem que botar uma baita de uma bandeirinha vermelha aí na sua história e dali para frente, se não mudou antes, mudar dali para frente. E aí vai ter que sempre ter um acompanhamento do médico neurologista. Sem dúvida. Doutor Juarez, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, pelas informações, e espero que essas informações tenham chegado de bom tom no nosso telespectador e que eles tenham na prevenção o melhor remédio, diria. Muito obrigado. Com certeza. Obrigado, agradeço aí a oportunidade e a dica é essa. Se cuidem e ao menor sinal de algo que possa parecer um AVC, corram imediatamente para um serviço de emergência. Santa Casa e você fica por aqui, nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Unilaser. Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Anjo Corpore. Instituto de Medicina Cardiovascular. CrisMed. Compromisso com a saúde. E Airlicht Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A CrisMed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. CrisMed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br.